Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, a sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação assim, deliciosa com a sua abençoada família, começando pela mesa. Ei, há um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito. E tempo é vida. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é desperdiçar tempo, porque ela está desperdiçando vida. E você não recupera. As oportunidades, elas chegam. Um ano é muita coisa. E um ano perdido pode significar assim, uma sucessão de perdas que podem até ser irreversíveis. Porque como nós atendemos pessoas, são muitas histórias. E um ano, eu posso garantir a você que é muita coisa. E que pode definir a vida de uma pessoa, para bem e para mal. Porque nós temos histórias de pessoas que, num determinado ano, elas definiram a vida delas para sempre. Elas tomaram decisões que afetam a vida delas até hoje, 20 anos depois. Eu tenho nomes, eu conheço as pessoas. E eu também conheço pessoas que tomaram decisões tolas, negligentes e que pagam preço alto até o dia de hoje. Como, por exemplo, uma mulher que lutou para o marido, fez propósitos para o marido parar de beber e ir para a igreja. E ela ganhou a família inteira. Os 3 filhos, o marido. Depois, eu não sei o que aconteceu com a mulher. A mulher começou a reclamar que o marido estava muito, porque ele quis participar de trabalhos e estava constantemente na igreja. Ela começou a reclamar que os filhos estavam muito, que o marido estava muito, e começou a não vir, e foi deixando o coração azedar. Óbvio que tem detalhes aí, mas resumindo, esse marido desanimou, porque ele era novinho na fé. Acabou se envolvendo com uma outra pessoa, voltou a beber. E ela perdeu o marido. Esse homem, inclusive, já faleceu. Os filhos foram para o mundo. A filha, num acidente, voltando 4 da manhã de uma balada, está numa cama, eu não sei como está agora, mas até a última notícia que eu tive, estava na cama, totalmente paralisada. Então, assim, em um ano ela buscou, quer dizer, já vinha, há alguns anos já buscando pela mudança da família dela. Aí, quando ela obteve aquela vitória, e todos já passaram a virada, sabe? O último culto do dia 31 na igreja. Ela, naquele ano, que ela tinha vivido grandes vitórias, ela também sofreu a maior derrota da vida dela. Ela começou vivendo um sonho
e já terminou o ano vivendo um pesadelo. Porque de um ano, assim, de um final de ano para o outro, a história dela já era outra. O marido já tinha saído de casa, e aí só foi agravando. Um dos filhos já não queria mais frequentar, depois os outros já foram, enfim. Ou seja, as consequências estão aí até hoje. Pessoas que começaram no Ministério Mudança de Vida, lá quando a gente estava começando, ainda na Coutinho, de vez em quando acontece isso. De gente que começou lá, que foram plantadas no Ministério Mudança de Vida e que por algum motivo tolo, bobo, saíram. E depois de muitos anos, mais de 20 anos, voltam e contam. O orgulho não deixou voltar, eu perdi tempo demais. As perdas foram muito grandes, algumas irreversíveis. Então, assim, e elas falam, né? Uma que agora é obreira e está aí firme, dando frutos, ela disse, eu só perdi tempo. Tempo, vida, energia. Só perdi, porque eu fiquei tentando, sabe, vagueando, tentando encontrar o lugar perfeito, só tive perdas, frustrações, e entendi que o lugar perfeito para mim era onde Deus tinha me plantado. E eu só desperdicei tempo e vida. Então, tempo é vida. E desperdiçar tempo é desperdiçar a vida. Não faça isso. Quando nós lemos aqui, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Esse povo chorava de saudade da terra, daquele tempo que parecia que nunca mais ia voltar. Tudo tinha sido destruído. O país estava, assim, uma ruína. O templo em ruínas. O exílio babilônico chegou. Por quê? Porque o povo ignorou todas as chamadas de Deus. Pois Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Você pode não estar percebendo, pode estar aí anestesiado de tal maneira, com a consciência cauterizada, e não está vendo que Deus está falando. Ei, não está bom, ei, não continue nesta direção, não faça assim. Isso vai roubar você, as perdas serão grandes. Não use essa semente. Palavras são sementes que germinam. O que você fala é um plantio. Atitudes são sementes. Decisões são sementes. Escolhas são sementes. Que vão germinar. Então, o que você escolhe é uma semeadura. E que, se não for uma escolha em Deus, não será uma boa semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Você planta murmuração, reclamação, ingratidão, intenções e motivações ruins, vai render a você uma colheita ruim. Você tem uma atitude negligente, suas decisões são com base nos sentimentos, as escolhas estão relacionadas à sua vontade ou a opiniões. Isso vai render a você uma colheita que pode não ser boa. Quem você tem ouvido?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo vai falar aquilo que está alinhado com a palavra. Mas a voz das suas emoções vai falar de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E se você não conhecer a Deus, a voz de Deus, como Deus pensa, você não vai dar crédito à voz do Espírito e pode dar crédito à voz das suas emoções. E elas vão afundar com você. Toda pessoa que toma decisões com base nas emoções afunda com a vida. Toda pessoa que eu vi definir a vida por um momento arruinou, destruiu com a vida. Eu vi pessoas destruídas. Tudo destruído. Da gente pegar e não saber nem por onde começar. Por quê? Porque a pessoa foi, até que não deu mais. As perdas foram gravíssimas. Então, esse povo sofreu perdas, assim, gravíssimas. Foram levados escravos, cativos, muitos morreram. As circunstâncias foram alteradas, porque quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. E tem gente que a palavra nunca é o bastante. Eu gostaria que a palavra fosse o bastante para todo mundo. Mas eu vejo, na prática, não é assim. Enquanto a dor não chega, as circunstâncias não são mudadas, o sofrimento. E o que é pior, algumas pessoas já estão gemendo. Igual o rei Acais. Mas ele só piorou, ele foi se tornando mais azedo, pior. E algumas pessoas a gente vê que algumas não chegaram no limite, elas trabalham para chegar no limite do sofrimento. Porque tem gente que já está sofrendo, mas não toma a decisão certa. Não se volta para Deus. Sabe, às vezes eu observo que algumas, a mente não foi renovada, elas não dão lugar para isso. Elas estão uma vida aí, por anos já, na igreja, e elas continuam pensando do mesmo jeito. Por que eu digo pensando do mesmo jeito? Porque as decisões que elas tomam são sempre na mesma linha. Na mesma direção, sabe? Da mesma maneira que elas já tomaram decisões assim, fracassaram, elas vão e tomam de novo. É aquela história de fazer a mesma coisa, que é coisa de maluco, esperando ter um resultado diferente. E vai ter? Não vai. Não vai. Como é que uma pessoa pode acreditar numa tolice dessa? Eu vou falar do mesmo jeito, eu vou reagir da mesma maneira, eu vou fazer da mesma forma, mas no final eu vou ter um resultado diferente. Não, não vai. Eu vou fazer as mesmas escolhas, eu vou usar a mesma semente que eu tenho usado, e no final eu terei uma colheita diferente. Não, eu não vou ter. Se você continuar agindo da mesma forma neste relacionamento como você já agiu nos outros, o que você espera que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com os outros. Se você está entrando num relacionamento, gente, isso é clássico, eu já falei isso com tantas, principalmente mulheres. A pessoa entra num relacionamento da mesma maneira que ela entrou das outras vezes.
E ela acredita tolamente, cegamente, que ela vai ter um relacionamento diferente. Ela leva para o novo relacionamento os mesmos hábitos, comportamentos, atitudes, acreditando que vai ser diferente. Como? Não tem como. A pessoa muda de emprego e age da mesma maneira que agiu no outro, mas vai ser diferente. Aí a culpa sempre é dos lugares. Não é. O denominador comum é a pessoa. E ela não está vendo. Ela age da mesma forma, com dinheiro, nos relacionamentos dela. Ela usa da mesma semente. E aí ela está perguntando por que a vida dela está como está. Óbvio. Se nada mudar, nada mudará. Se eu uso a mesma semente, eu vou ter a mesma colheita. Então, desperta. Você vê Israel chorando por um tempo que não ia voltar. Não voltou para a maioria. Porque a maioria morreu no cativeiro. Não voltou. Esse povo chorou. Chorava de saudade. Mas era tarde demais. Mas e o quanto Deus havia falado? E alertado? E o quanto Jeremias pregou? Mas não deram atenção. Aí quando as circunstâncias mudaram, aí entraram em desespero, choravam, estavam desesperados. Mas eles tiveram oportunidade de mudar? Tiveram. De impedir aquilo? Sim. Mas a palavra não foi o bastante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. O que é que o Espírito Santo está falando com você? Por favor, se volta para Deus. Ei, não viva como o mundo vive. Não continue se distraindo dessa maneira, envolvido com as mesmas coisas que não funcionam. Para. Em nome de Jesus, Deus fala, ora de um modo, de outro. Aqui, ó, Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que ninguém perceba. Ele está falando. Ele está falando. É incrível quando chega o fim do cativeiro babilônico e o povo tem a oportunidade, vem Ciro e libera o povo. O Salmo 126 fala da alegria desse povo de viver a mudança. Mas depois de muitos anos de cativeiro. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho. Quer dizer, eles sonhavam com a mudança. Eles sonhavam em voltar para aquela terra, para aquele tempo. Mas quando eles tiveram a oportunidade de aproveitar, né, o tempo da oportunidade, desprezaram. Se distanciaram de Deus. Passaram a viver uma vida desregrada, corrupta. Adoraram outros deuses. E assim por diante. Levante-se hoje. Deus ama você, Ele não bate num assunto do nada. Deus só envia a palavra dele com propósito. E se Ele está enviando esta palavra repetidas vezes, é porque Ele está vendo que não está certo. E Ele está dando a você a oportunidade de recuperar o seu ano, recuperar a sua vida.
de fazer escolhas sábias, prudentes, de viver a promessa. Ele está dando a você a oportunidade. Ei, se Deus não for a nossa prioridade, se você não viver para Deus, você vai viver para algo inútil e vai ser uma grande perda de tempo e de vida. Porque tempo é vida. E onde você usa o seu tempo, a sua vida, onde você gasta o seu tempo, vai determinar o seu futuro, o seu destino, o seu resultado. Onde você tem usado a sua vida? Como você tem usado o seu tempo? Quem você tem ouvido? O que você tem feito? Para onde você tem ido? Com quem você tem andado? Qual é a sua visão? Porque a visão impõe disciplina. Quando eu tenho uma visão para a minha vida, eu sei o que eu não quero. Primeiramente, eu tenho que saber o que eu não quero. E então saber o que eu quero, né? Porque eu já sei isso aqui eu não quero. Então agora ficou o que eu quero. Eu vou pagar o preço para ter essa vida. Paga o preço certo. Que é buscando a Deus, priorizando a Deus, usa a sua vida no lugar certo. Gasta e desgasta no lugar certo que é Deus. Busque-o em primeiro lugar, se aproxime dele. Ouça a voz do Espírito. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Ele está te chamando. Claramente Deus está chamando pessoas. Eu vejo ele aqui, ó, sacudir através desse programa. Então faça o mesmo. Sacuda da sua vida o que não presta. Tira da sua vida o que não funciona, porque a visão determina o que entra, o que sai, o que cabe, o que não cabe. Se você sabe o que você quer para a sua vida, se você sabe o que não quer, então agora você sabe o que quer. Pague o preço para viver uma grande vida, ter uma família estruturada, um casamento abençoado, finanças abençoadas. E isso só é possível quando nós honramos os valores e princípios do reino, quando Deus é a nossa prioridade. Quando viver para Deus é o que importa. Quando nada mais importa, Deus importa. É quando a nossa vida toma rumos poderosos. Ouça a voz do Espírito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha realmente modificado o modo de pensar dessa pessoa, transformado a vida dela através de uma renovação mental. Que as escamas dos olhos tenham caído, o agravo, as vendas, o agravo dos ouvidos, que luz tenha sido colocada nas trevas dela, Senhor. Ou seja, que ela tenha adquirido consciência e temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria, o essencial para a vida do homem. Que ela se levante hoje decidida a fazer a palavra valer, que a palavra seja o suficiente na vida dela, que ela não espere as circunstâncias mudarem, mas que ela se submeta ao seu chamado hoje, agora. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de alegrias, de transformações, de temor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade.
uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Senhor, levanta mais semeadores, porque precisamos, e prospera altamente o teu povo. Onde esse programa estiver chegando, que temor já tenha tomado conta dos corações. Que eu deixe pessoas decididas, determinadas a um alinhamento, a sacudirem tudo que não é bom da vida, a alinhar a vida com o Senhor, adquirir uma visão sábia, prudente, temente, a viver em conformidade com a sua palavra, onde o Senhor reina, onde o Senhor é a prioridade. Eu oro, Senhor, por mudanças radicais, porque nenhuma mudança é realmente eficaz se ela não for radical. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos, e hoje a reunião do Deus que Sara, em todos os nossos templos, domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, vai ser um domingo maravilhoso, poderoso. Levante-se, pegue a sua família, traga um convidado e venha. Chega de perder tempo. Use a sua vida na presença de Deus. Derrama a sua vida no altar do Senhor. Fica com essa palavra. Aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor te ama e claramente está falando com você. Levante-se com temor, toma posse de sabedoria, de inteligência, de discernimento, de toda a graça que o Senhor está dando a você, e faça o que é certo, faça o que funciona. Não fique longe. Não fique longe. Volte-se para Deus, volte para a casa dele, volte para onde você foi plantado. Volte, venha. O Senhor está te chamando através deste programa. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, com a Santa Ceia do Senhor, início do último propósito de fé do ano de 2024. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2025? Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2024 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.